Ele lia este salmo de manhã e à noite, e em apenas 7 dias, todas as suas dívidas e cobranças terminaram como mágica, e ele foi 2 vezes mais abençoado por Deus. Depois disso, ele não acordou um dia esperando que sua vida mudasse. Aos 61 anos de idade, Michael já havia aceitado uma verdade silenciosa dentro de si. Acreditava que a dívida era algo que carregaria pelo resto da vida. Não aos berros, não dramaticamente, apenas em silêncio. Como um peso sobre o qual você para de falar, porque explicá-lo dói demais. Todas as manhãs, ele abria os olhos com o mesmo pensamento pressionando suas costelas. Números, contas, prazos, cartas que ele evitava abrir, telefonemas que ele deixava tocar até o silêncio retornar. À noite, o sentimento o seguia até a cama. O sono chegava tarde. A paz, quase nunca. Michael não era imprudente com dinheiro. Não era preguiçoso. Não era irresponsável. A vida simplesmente acumulou mais rápido do que ele conseguia se recuperar. Pequenos contratempos se tornaram padrões. Padrões se tornaram pressão. E a pressão lentamente se transformou em vergonha. O que mais o magoava não era a falta de dinheiro, era a constante sensação de estar atrasado, por trás da vida, por trás da dignidade, por trás da esperança. E o que tornava tudo mais pesado era essa crença silenciosa que muitas pessoas carregam, mas raramente confessam. Na minha idade, as coisas já não mudam. Ele já havia orado antes. Claro que sim. Orações curtas, orações cansadas, às vezes orações raivosas, mas nada parecia diferente. As dívidas continuavam, a ansiedade continuava, e com o tempo, a própria oração começou a parecer distante, como uma porta na qual ele bateu tantas vezes que parou de esperar uma resposta. Até que certa noite, algo pequeno interrompeu esse ciclo. Não foi um milagre, não é uma voz vinda do céu, não é um sinal dramático. Ele leu apenas uma frase, uma instrução simples, quase fácil o suficiente para ignorar. Falava sobre ler um salmo específico, de manhã e à noite durante 7 dias, não como um ritual, não como um pacto com Deus, mas como um ato deliberado de alinhamento, de proferir palavras mais antigas que o medo, mais antigas que a dívida, mais antigas que a sua própria história. Michael não acreditou de imediato. Na verdade, parte dele resistiu. Ele pensou, já tentei de tudo. Por que desta vez seria diferente? Mas outra parte dele, mais silenciosa, porém ainda viva, sussurrava algo mais. E se não se tratasse de forçar a mudança, mas sim de permiti-la? Naquela noite, antes de dormir, ele abriu sua Bíblia. Ele não teve pressa. Ele não fez dramatizações. Ele simplesmente leu. As palavras soaram calmas, quase como um ponto de ancoragem. Nada explodiu. Nada desapareceu. Seu saldo bancário permaneceu inalterado, mas algo sutil aconteceu, algo que ele não conseguia explicar direito. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu o peito mais leve. Na manhã seguinte, ele leu o mesmo salmo novamente, devagar, em voz alta, como se estivesse falando não com Deus, mas com o próprio medo, e esse se tornou o seu ritmo, manhã, noite, sem pressão, sem expectativas, apenas consistência. O que Michael ainda não havia percebido era que não se tratava de movimentar dinheiro em primeiro lugar, era sobre algo dentro dele se transformando antes que qualquer coisa externa pudesse acontecer. Porque as dívidas não apenas drenam as finanças, isso mina a identidade, isso mina a confiança, isso te convence de que a escassez faz parte de quem você é e não apenas do que você enfrenta. E esse salmo, aquele que ele estava lendo, silenciosamente começou a desfazer aquela mentira. No terceiro dia, ele percebeu algo estranho. Não estava mais checando o celular com tanta compulsão. Não se preparava mais para o pior a cada vibração. A ansiedade não havia desaparecido, mas estava mais amena.
como se não dominasse mais o ambiente. No quinto dia, algo mais aconteceu. Não externamente, internamente. Ele começou a acreditar que a paz não precisava esperar por circunstâncias perfeitas. E essa crença importa mais do que a maioria das pessoas imagina. Porque quando o medo afrouxa seu domínio, a clareza retorna. Quando a clareza retorna, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, novos caminhos se abrem. Michael ainda não sabia como a história iria terminar. Ele não sabia o que aconteceria no sétimo dia. Ele só sabia isto. Pela primeira vez em anos, ele sentiu alinhados, em vez de desesperados. E o alinhamento muda a forma como a vida reage a você. Se esta história lhe toca o coração, pare por um instante. Digite nos comentários: estou pronto para me realinhar. Não é para mim, para você mesmo. E se você ainda está assistindo, considere se inscrever. Não porque este canal prometa soluções instantâneas, mas porque manter-se conectado a mensagens como esta mantém sua mente ancorada na fé em vez do medo. Ao se inscrever, você escolhe receber lembretes de esperança, disciplina e fundamentos espirituais antes que a ansiedade fale mais alto. E mais uma coisa, dita com honestidade e respeito. Se esta mensagem lhe tocar e você acreditar em apoiar trabalhos que trazem luz, clareza e fé a outras pessoas, você pode usar o Thanks, valeu demais, botão abaixo. Qualquer valor ajuda a manter este canal ativo e focado em seu propósito, não em pressão. A história de Michael está apenas começando a se desenrolar. E o que aconteceu no sétimo dia não foi dramático, mas foi decisivo. Michael continuou lendo aquele salmo de manhã e à noite, não porque de repente se sentisse confiante, mas porque algo dentro dele não queria parar. As palavras começavam a soar familiares, não memorizadas, mas internalizadas, como se estivessem lentamente substituindo uma voz que habitava sua alma há anos. A voz que sempre dizia: você nunca vai conseguir alcançar. O que poucas pessoas entendem é que as dívidas criam um ritmo na mente. Você acorda já devendo, passa o dia calculando as perdas. Vai dormir remoendo a preocupação. E depois de um tempo, esse ritmo parece normal, parece permanente. Mas o salmo que Michael estava lendo tinha um ritmo diferente. Um ritmo de confiança, paciência e serena segurança. Não negava a realidade. Não prometia atalhos. Simplesmente recentrava tudo em torno de uma verdade mais antiga que as suas circunstâncias. A provisão não começa na conta bancária. Começa no alinhamento. No sexto dia, algo inesperado aconteceu. Michael recebeu uma ligação que quase não atendeu. Normalmente, números desconhecidos desencadeavam ansiedade. Credores, mensagens automáticas, lembretes. Mas desta vez, ele atendeu com calma. Não porque esperasse boas notícias, mas porque o medo já não reagia primeiro. A conversa foi breve, profissional, neutra, sem tom de voz alterado, sem ameaças. Quando a ligação terminou, Michael ficou sentado imóvel por vários minutos, olhando para o nada. Suas mãos estavam firmes, sua respiração lenta. Nada estava resolvido ainda, mas uma porta havia se entreaberto. Naquela noite, quando leu o salmo novamente, as palavras pareceram mais pesadas, não opressivas, mas significativas. Como se não fossem mais instruções, mas confirmações. Ele não as lia para forçar algo a acontecer. Lia-as porque algo já havia acontecido. É aqui que muitas pessoas interpretam mal a fé. Fé não é fingir que as coisas estão bem quando não estão. Fé é recusar-se a deixar que o medo decida o que é possível. Michael não estava em busca de milagres. Ele não estava negociando com Deus. Ele estava simplesmente criando espaço para que clareza, disciplina e confiança coexistissem. E essa combinação é poderosa. Porque quando o sistema nervoso se acalma, a sabedoria floresce. Quando a sabedoria aumenta, o timing melhora. E quando o timing melhora, os resultados mudam.
No 7º dia, ele leu o salmo pela última vez pela manhã, devagar, intencionalmente, não como uma tentativa final, mas como uma conclusão. Independentemente do que acontecesse a seguir, ele sabia que algo fundamental já havia mudado. Mais tarde naquele dia, a resolução chegou discretamente, sem espetáculo, sem aviso prévio, nenhum momento dramático, apenas uma confirmação. O fardo que o perseguira por anos, aquele que moldava seu sono, sua postura, sua autoestima, não estava mais atrelado ao seu nome. Através de uma sequência de decisões, comunicações e ajustes que pareceram quase ordenados, as dívidas que antes o definiam chegaram ao fim. Não é riqueza da noite para o dia. Não se trata de excessos repentinos, mas um desfecho, e o encerramento traz paz. Michael não chorou porque o dinheiro apareceu, ele chorou porque perdeu peso. Pela primeira vez em anos, ele não estava calculando a sobrevivência, estava planejando o futuro, respirando normalmente, sentado sem tensão, vivendo sem o eco constante de não é suficiente. E é isso que significa ser duplamente abençoado, significava para ele. Não se trata apenas de alívio financeiro, mas de restauração interior, porque abundância sem paz é ruído, e a paz sem pressão é riqueza. O Salmo não forçou o resultado, isso o alinhou com aquilo, e o alinhamento altera a forma como a vida reage. Se você estiver ouvindo e pensando, isso me parece desconfortavelmente próximo da minha própria história. Não ignore isso. A consciência costuma ser o primeiro sinal de que algo está prestes a mudar. Fique parado por um momento. Deixe isso se assimilar. Nem tudo exige luta. Nem toda solução exige exaustão. Algumas mudanças começam quando o medo primeiro para de falar. A vida de Michael não se tornou perfeita, mas ficou mais leve, mais clara, mais estável. E para alguém que viveu sob pressão constante, essa diferença foi enorme. E o Salmo ainda está lá, esperando. Michael não falou sobre o que aconteceu imediatamente, não porque ele quisesse esconder isso, mas porque ele precisava de tempo para entender isso por si mesmo. Durante anos, sua vida fora moldada pela urgência, decisões tomadas sob pressão, pensamentos movidos pelo medo, planos interrompidos pela sobrevivência. E, de repente, aquele ruído de fundo constante desapareceu. O silêncio o substituiu. Não o vazio, a clareza. Ele percebeu isso primeiro nas pequenas coisas. Ele acordou sem aquela sensação familiar de aperto no peito. Ele checou o celular sem se preparar para o pior. Ele tomava decisões simples sem pensar demais nas consequências. Foi então que ele percebeu algo importante. O Salmo não apenas resolveu um problema financeiro, como também restaurou a ordem dentro dele. E a ordem atrai a estabilidade. As pessoas costumam pensar que a bênção se manifesta como um excesso repentino, mas, na maioria das vezes, a bênção se parece com finalmente tudo faz sentido. Conversas alinhadas, processos concluídos, pontas soltas resolvidas sem caos. O salmo que Michael leu carregava esse tipo de energia. Era Salmo 23. A maioria das pessoas sabe de cor. Muitas já ouviram em funerais, sussurraram em hospitais ou citaram sem compreender totalmente sua profundidade. Mas Michael leu de forma diferente, lentamente, manhã e noite, durante 7 dias. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não ultrapassou mais aquele limite com pressa. Ele persistiu, não me faltará nada. Não, eu jamais desejarei isso, mas eu não viverei na escassez, não espiritualmente, não emocionalmente, não materialmente. Cada versículo o enraizava mais profundamente. Quando se falava em restauração, ele sentia isso profundamente. Quando se falava em provisão, ele sentia isso na prática. Quando falava de paz, ele a vivia. E foi aí que entrou a segunda bênção. Porque, embora a dívida tenha terminado externamente,
algo mais começou a crescer internamente. Confiança, não arrogância, mas firmeza. Gratidão, não desespero disfarçado de elogio, mas alívio genuíno. Disciplina, a capacidade de gerir, planear e proteger o que veio a seguir. Por isso, Michael chamou isso de dupla bênção. Uma bênção encerrou um capítulo, o outro o preparou para o próximo. Muitas pessoas oram por libertação, mas nunca se preparam para a responsabilidade. Michael fez as duas coisas sem saber. O Salmo 23 não prometia excessos, prometeu orientação. Não transmitia a ideia de abundância, sussurrava palavras de conforto, e a segurança muda a forma como você encara a vida. Depois que tudo se acalmou, Michael não ficou subitamente obcecado por dinheiro. Ele se tornou mais atento, revisou seus hábitos, ajustou suas prioridades, passou a tratar os recursos com respeito, em vez de medo. Ele compreendeu algo que a maioria das pessoas não entende. Quando o medo desaparece, a sabedoria encontra espaço para atuar, e a sabedoria protege a bênção. Se você está ouvindo agora, preste muita atenção. Não se trata de copiar uma fórmula, trata-se de compreender um princípio. A leitura do Salmo não influenciou os resultados. Isso alinhou o mundo interior de Michael com uma verdade que sempre estivera disponível, de manhã e à noite. Consistência em vez de urgência, fé acima do pânico. Esse alinhamento permitiu que a clareza retornasse, e a clareza possibilitou a resolução. Se as dívidas o esgotaram, não apenas financeiramente, mas também emocionalmente, se a pressão moldou sua identidade por muito tempo, se a paz parece algo que só existe depois os problemas acabaram. Pausa. Porque às vezes a paz é o que permite que os problemas terminem. Michael não forçou nada, ele não implorou, ele não teve pressa para chegar ao céu, ele se alinhou, e o alinhamento é poderoso. O Salmo 23 permanece o que sempre foi. Tranquilo, firme, inabalável, nada dramático, não agressivo, mas profundamente estabilizador. E a estabilidade é o que muitas pessoas realmente precisam para que a abundância possa chegar com segurança. Se esta mensagem lhe fizer sentido, não a ignore. Deixe-a amadurecer, deixe-a se instalar. Deixe-a desafiar a ideia de que a mudança precisa ser sempre estrondosa ou exaustiva. Às vezes, as mudanças mais significativas acontecem quando a vida se torna mais tranquila e não mais barulhenta. A história de Michael não terminou com uma celebração. A situação prosseguiu em paz, e a paz, quando sustentada, transforma-se em prosperidade. Ao final do 7º dia, Michael compreendeu algo que lhe teria soado estranho meses antes. O Salmo não remover responsabilidade em sua vida. Isto retornou o controle para isso. Durante anos, as dívidas ditaram suas emoções, suas reações, seu senso de valor próprio. Falaram mais alto que a razão, mais alto que a oração, mais alto que a esperança. Mas assim que a pressão diminuiu, mesmo antes de todos os detalhes serem completamente resolvidos, Michael percebeu como se movia pelo mundo de maneira diferente. Ele não estava mais com pressa, ele não reagiu, ele estava respondendo. Essa distinção é importante. Quando o medo controla o ritmo da sua vida, você toma decisões para escapar da dor. Quando a paz dita o ritmo, você toma decisões para proteger a estabilidade. O Salmo 23 havia feito algo sutil, mas profundo. Foi restaurado confiar. Não se trata de otimismo cego, não é negação, confiar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Já não soava poético, soava prático. Lembrava-lhe que a provisão não é aleatória, é guiada, que a vida não avança por pânico, mas sim com direção. Michael começou a organizar o que antes o sobrecarregava, não de forma obsessiva, não de forma compulsiva, com calma, passo a passo. E pela primeira vez, planejar não parecia ansiedade disfarçada de controle,
parecia responsabilidade. Por isso, a bênção foi dupla. A primeira bênção encerrou o capítulo da dívida. A segunda bênção reescreveu sua relação com a própria provisão. Porque a abundância sem disciplina gera instabilidade, e disciplina sem paz gera exaustão. Michael encontrou um equilíbrio entre os dois. Ele parou de medir a vida apenas pelo que lhe faltava e começou a reconhecer o que lhe era constante. Seu sono se normalizou, seus pensamentos se acalmaram, seu corpo relaxou, e com isso veio algo inestimável: clareza. A clareza não grita, a situação se estabiliza. As pessoas ao seu redor notaram a mudança antes mesmo que ele falasse sobre isso. Não porque ele contasse uma história dramática, mas porque sua postura era diferente. Ele ouvia mais, apressava-se menos, respondia em vez de reagir. É assim que a verdadeira transformação costuma se revelar. Não em voz alta, mas de forma consistente. Michael nunca afirmou que o salmo era um atalho. Ele nunca disse que era uma garantia. Ele simplesmente sabia o que ele tinha feito. Para ele, isso o ancorou num momento em que sua vida precisava de estabilidade mais do que de promessas. E o enraizamento cria espaço para o crescimento. Se você ainda está ouvindo, entenda isto claramente. Não se trata de copiar a história de Michael palavra por palavra. Trata-se de compreender o princípio subjacente. A consistência gera alinhamento. O alinhamento gera clareza. Clareza gera resultados. A leitura do Salmo 23 de manhã e à noite, durante 7 dias, não substituiu o esforço. Substituiu o esforço motivado pelo medo por uma ação calma e direcionada. E a calma é poderosa. Se as dívidas moldaram sua identidade, se a ansiedade se tornou algo familiar, se a pressão tem sido mais forte que a paz, você não precisa de barulho, você precisa de alinhamento. O Salmo não está aqui para impressionar você, está à espera para te dar estabilidade. A vida de Michael não se tornou extravagante. Isso se tornou administrável. E a capacidade de gestão é a base da prosperidade. Porque o que cresce em paz tende a perdurar. Se esta mensagem lhe chegou até aqui, reserve um momento de silêncio. Não para agir precipitadamente, não para exigir mudanças, mas para refletir se a sua vida precisa de força ou de alinhamento. Às vezes, a mudança mais poderosa começa quando você para de lutar e volta a confiar na direção que recebe. E quando isso acontece, a vida não simplesmente segue em frente. Ele se estabiliza. Foi isso que Michael recebeu. E é por isso que a bênção perdurou. Tudo o que você ouviu até aqui já começa a agir dentro de você. Só esse entendimento já é capaz de aliviar a mente, fortalecer sua fé e abrir novos caminhos. Mas se você sente no coração que quer ir além, ter resultados mais rápidos, mais concretos e viver uma transformação ainda mais profunda, existe um próximo passo. O livro Os Segredos Ocultos Decifrados da Bíblia de Como Ficar Rico está disponível agora no primeiro lote promocional. Nele, você vai encontrar orações secretas guiadas, nunca reveladas publicamente, ensinamentos espirituais profundos e mudanças práticas de hábitos explicadas passo a passo, que fazem com que a prosperidade realmente se abra de forma consistente e duradoura. Ao adquirir o livro, você começa a se imaginar vivendo uma vida sem dívidas, com a mente em paz, dinheiro sobrando, liberdade para gastar com o que quiser e a tranquilidade de saber que sua casa está debaixo da provisão de Deus. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre dignidade, descanso e segurança. Mais de 200 pessoas já adquiriram o livro e testemunham mudanças reais em suas vidas. Alívio financeiro, portas abertas, oportunidades inesperadas e uma paz que antes parecia impossível. E atenção, esse primeiro lote é limitado e pode sair do ar a qualquer momento. Para conhecer o livro agora,
Clique no link da descrição ou assista ao vídeo que está aparecendo na tela, onde tudo é explicado em detalhes. Não deixe para depois. Quando Deus entrega uma chave, o tempo de usá-la é agora.